Ontem, mais uma mulher foi vítima de feminicídio em Alagoas. Maria Célia, de 32 anos, foi atacada pelo ex-companheiro com golpes de faca e pauladas. O crime aconteceu na zona rural do município de Tanque d'Arca, Agreste de Alagoas. A vítima foi encaminhada ao hospital de emergência do Agreste, onde infelizmente morreu cerca de 1 hora depois, devido à gravidade das lesões. O ex-companheiro e principal suspeito do crime, infelizmente, também fugiu do local. E esse é mais um caso que entra nas estatísticas da violência contra a mulher em Alagoas. Um estudo feito pelo Juizado da Mulher de Arapiraca mostrou que 73% dos agressores são ex-companheiros e outros 17% são atuais companheiros das vítimas. Sobre esse estudo, a gente conversa a partir de agora com o juiz Alexandre Machado, pela internet. Ele é titular do Juizado da Mulher de Arapiraca. Boa noite, doutor Alexandre, bem-vindo aqui ao Cidade. É um estudo que mostra, né, o que a gente acaba, infelizmente, vendo, constatando, quando a gente tem que dar notícias tristes como essa de casos de feminicídio. Ex-companheiros matando, né, as ex-companheiras. Boa noite. Olá, boa noite a todos. TV Palissara. Fico muito feliz pelo convite. Realmente, a situação de violência ela tem acontecido mais do que o normal, especialmente nesse período de pandemia. Nós estamos observando uma pandemia de violência doméstica dentro da pandemia de coronavírus. Os números nos chamam bastante atenção, e daí a importância desse estudo que nós realizamos no juizado para direcionar ações, especialmente ações preventivas no combate à violência doméstica familiar contra a mulher. Esse estudo vocês contabilizaram casos desde o ano passado, apenas na região aí de Arapiraca e na grande, né, Arapiraca aí, como é que funcionou? O estudo, o recorte dele foi o ano 2020, então nós fizemos recorte, pegamos todas as medidas protetivas do ano 2020 e aí nós estabelecemos alguns indicadores que nós julgamos importantes para estabelecer em cima deles, junto com a rede de proteção, políticas públicas voltadas à prevenção da violência doméstica familiar. Ele engloba Arapiraca e Craíbas, né? Então, a comarca de Arapiraca, da comarca de Arapiraca fazem parte os municípios de Arapiraca e Craíbas. Entendi. E aí, nesse percentual aí, se a gente somar 73%, né, de ex-companheiros com 17% quase de companheiros atuais, você tem aí uma média de 90% dos casos com esse relacionamento, né? Ou é ex, né, companheiro, ou é um companheiro atual. E aí, na maioria desses casos, né, as vítimas acabam demorando um pouco mais para pedir ajuda. No caso, quando você ainda convive com a pessoa, acho que isso demora ainda mais em alguns casos, né, doutor? É verdade, né? O que a gente observa pelo estudo que nós realizamos, né, é que a maioria dos casos envolve ex-companheiros. Então, fica muito clara essa questão da posse, da propriedade, né, da coisificação da mulher. O homem se sente dono da mulher, ainda que ela tenha terminado o relacionamento, e aí ele tenta, de alguma forma, segui-la, perseguir, intimidar, ameaçar, lesionar, e é uma violência que ela pode chegar, como foi informado aqui, a um feminicídio. A tendência da violência é ela progredir até chegar ao feminicídio, da importância que nós estávamos falando sobre o tema, a importância da imprensa também, de levar essa informação à mulher, empoderar essa mulher para que ela possa sair desse ciclo de violência. E às vezes, né, doutor, às vezes mesmo com a comprovação da violência, a gente mostrou um caso na semana passada de uma vítima que começou a ser violentada dentro de casa, conseguiu fugir, né, o marido foi preso, depois foi liberado, mas houve um novo pedido de prisão e, de certa forma, às vezes a vítima volta atrás, não quer mais denunciar o ex-companheiro, acredita pode ter algum tipo de retaliação. Ainda tem muitos casos como esse, doutor, de pessoas que ficam com medo de denunciar ou até chegam a denunciar, mas depois querem retirar a queixa? Nós temos algumas dificuldades, né? A primeira delas é essa situação da vítima buscar ajuda. Ela tem muita dificuldade de buscar ajuda e de acessar a rede de proteção, seja pelo desconhecimento, seja pela vergonha e seja pelo medo, como você mencionou. Então, a vítima, ela às vezes desconhece a rede de proteção, não sabe a quem pedir ajuda. É um processo de violência que o próprio agressor faz com que a vítima, ela se isole da família, se isole dos amigos, né? Diz que a família não presta, os amigos não prestam.
e a vítima ela se sente isolada, então ela tem mais dificuldade ainda de pedir essa ajuda, de pedir essa proteção. Tem o medo, né? Tem o medo também da retaliação, de essa violência ela evoluir, então a vítima tem muita dificuldade de acessar a rede, e quando acessa a rede, por muitas vezes ela acaba reconciliando com o agressor, né? Ou pela questão do medo mesmo, ou também por acreditar, dar uma segunda chance e achar que ele tem condições de melhorar, ele promete ali para melhorar, mas em muitos casos o que a gente observa é que não há essa melhora, né? Que depois de um tempo ele volta a reincidir, às vezes até em agressões mais graves. A gente tem situações no juizado de agressores que já de 7 processos de medida protetiva, 8 processos de medida protetiva, e são situações às vezes que a vítima retorna ao convívio com o agressor, depois ele volta a agredi-la novamente, né? Então realmente são situações que exigem muito cuidado. E aí, quando você chega na questão da medida protetiva, mesmo com a medida, ainda há casos, né, de vítimas que os ex-companheiros continuam a ameaçá-las, mesmo com a medida. Alguns casos, você tem esse percentual, doutor, de quantos casos a gente pode ressaltar aí de pessoas que descumpriram as medidas e que podem, inclusive, ir para a prisão, né? Se você descumprir uma medida protetiva, chegar próximo de uma ex-companheira, mesmo não podendo, né, depois de uma decisão. Isso, a gente tem lá 2 procedimentos no juizado, né? Tem o procedimento criminal, que vai apurar o fato delituoso, e aí, ao final, ele pode ter uma sentença condenatória de privação da verdade. E nós temos o procedimento de medida protetiva. O procedimento de medida protetiva tem natureza civil, basicamente a mulher pede proteção, né? Ela não tem um cunho inicialmente punitivo, de prender o agressor. Mas se ele vier descumprir essa medida protetiva, aí sim ele pode ser preso, né? Então, o descumprimento da medida protetiva, após o momento que a gente concede a liminar, concedendo essa medida de proteção de afastamento, não comunicação, não aproximação, né? Suspensão do porte de arma, eventualmente, afastamento do lar. Após o momento que a gente concede essa medida protetiva, se ele vier descumprir essa medida protetiva, ele responde uma ação criminal pelo descumprimento da medida protetiva, e também pode ser preso. Então, a gente tem algumas situações no juizado, na verdade muitas, né, situações de descumprimento da medida, em que o agressor ele tem ali mandado de prisão expedida contra ele e ele é preso em razão do descumprimento da medida. Nós temos algumas situações de pessoas que estão presas hoje em razão do descumprimento da medida protetiva. Isso é recorrente, sim, infelizmente. E isso é importante ressaltar, porque dá exatamente essa segurança, né, essa confiança, reforçar a confiança na justiça para a vítima, né? Porque a vítima pode ter essa segurança de que vai buscar a justiça, vai ter a medida protetiva e caso o ex-companheiro continue descumprindo, pode acontecer algo mais sério contra ele mesmo, né? Exatamente levá-lo à prisão também por conta disso. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação, né? Um estudo importante, parabéns pelo trabalho aí no juizado de Arapiraca e, claro, a última palavra, eu queria que o senhor desse um recado para quem estiver nos acompanhando e que ou se é vítima ou se conhece alguém vítima, o que é que pode fazer, deve exatamente procurar os seus direitos, né? Eu que agradeço, inicialmente, o convite, né? Me coloco à disposição. O recado que eu deixo é para toda a sociedade, todos aqueles que estão ouvindo. A gente pede para que sejam replicadores dessa informação, que denunciem qualquer caso de violência, aquela conversa que briga em marido e mulher não se mete colher, tem que meter a colher sim, né? Se colher tem que ser de pau. Na verdade, se a gente tiver conhecimento de um vizinho, de um amigo que esteja sofrendo atos de violência doméstica familiar, tem que denunciar, ligar para o 180, ligar para o 190, procurar o juizado da mulher, né? A Patrulha Maria da Penha, o Ministério Público, a Defensoria Pública. É importante que essa informação chegue para que a gente tenha condições de dar essa resposta, e é importante que a sociedade ela acredite na resposta que o Poder Judiciário pode dar. Exatamente. Muito obrigado, doutor Alexandre, pela sua participação e até uma próxima oportunidade.